Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje domingo, primeiro domingo do Advento, iniciamos mais um novo ano litúrgico, um novo ano na nossa vida, nos preparando para justamente fazermos esse tempo de preparação para a acolhida do Menino Jesus que vai nascer no meio de nós. Então, nesse primeiro domingo do Advento, meditemos as leituras e a palavra que o Senhor nos oferece através da nossa igreja. A nossa regra de vida é o número 374. A comunidade, uma escola de vida missionária. A missão se desenvolve na nossa comunidade em duas direções indicadas pelo próprio Jesus. No vinde e vede, das nossas casas que devem permanecer abertas e acolhedoras a todos e aos mais pobres, particularmente aos sedentos de vida espiritual. E no ide, ao encontro daqueles que o Senhor nos envia e enviará. Que a comunidade seja e permaneça uma escola de oração da palavra de Deus, da vida fraterna, da vida eclesial, da vida missionária, pondo-se a serviço da nova evangelização e particularmente dos mais pobres. A palavra de Deus espera com efeito ser anunciada a todos, especialmente àqueles que ainda não tiveram acesso a essa palavra. Com o coração universal, aberto a todas as culturas, estamos dispostos com a coragem que o Espírito nos dá a anunciar Cristo, onde não é aceito, com nossa vida, com nossa ação, com nossa profissão de fé e com sua palavra. Os emigrantes são igualmente discípulos e missionários e são chamados a ser nova semente de evangelização, a exemplo de tantos imigrantes e missionários que trouxeram a fé cristã à nossa América. A fé se fortalece quando é transmitida, e é preciso que em nosso continente entremos em nova primavera da missão. Somos igrejas pobres, mas devemos dar a partir de nossa pobreza e a partir da nossa alegria de nossa fé. Nossa capacidade de compartilhar nossos dons espirituais, humanos e materiais com outras igrejas confirmará a autenticidade de nossa nova abertura missionária. A comunidade deve ter o cuidado de tornar a palavra de Deus acessível, através de todos os meios. Essa palavra e sua mensagem é simples. Não devemos complicá-la, deixando acreditar que se trata de uma ciência destinada a alguns sábios e especialistas. Se for necessário que certos membros da comunidade sigam estudos superiores de Bíblia e teologia, não incorramos, no entanto, no risco dessa acusação de Jesus aos especialistas da lei. Ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Não podemos deixar que se desenvolva um cristianismo de elite. Não é lícito deixar-se instaurar uma atitude de superioridade intelectual, que taxa de fundamentalismo o zelo das pessoas, animadas pelo Espírito, e a sua fé cândida na palavra de Deus, que apenas suporta uma forma uniforme de crer, onde as formas de vida e expressão da fé aparecem como mais importantes que sua própria essência. Para desenvolver um ministério missionário centrado na palavra de Deus, não é necessário fundar casas com um número significativo de comunitários. Devemos privilegiar a flexibilidade missionária em contrapartida ao peso da instituição. O homem, ao nascer, é tenro e brando. Ao morrer, é rígido e duro. Devemos, em nossas formações, como em nossas missões, buscar ir ao encontro das pessoas na integralidade das suas necessidades. O reino de Deus visa a transformação integral das pessoas e da humanidade. Ele traz consigo uma libertação de toda forma de servidão e de opressão pessoal e social, a fim de que o plano de Deus se realize em toda a sua plenitude. A comunidade deve vigiar em discernir e dar crescimento às sementes do Verbo. O Espírito Santo que pôs na terra estas sementes as levará à maturação em Cristo. A atividade da igreja tem apenas um objetivo: que tudo que é de sementes de bem no coração e no espírito dos homens, ou nos ritos e culturas próprios de cada povo, não só não pereça, mas antes seja sanado, elevado e aperfeiçoado para a glória de Deus. Confusão do demônio e felicidade do homem. A todo discípulo de Cristo incumbe o encargo de difundir a fé.
É ainda o Espírito que infunde as sementes do Verbo presente nos ritos e nas culturas, e a faz maturar em Cristo. Então, as leituras de hoje, que nos é oferecida pela nossa igreja nesse primeiro domingo do Advento, nós iniciamos esse tempo com o profeta Isaías, capítulo 2. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Dias virão em que o monte da casa do Senhor será estabelecido no mais alto das montanhas, e se alçará acima de todos os outeiros. A ele acorrerão todas as nações. Muitos povos virão dizendo: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará as nações, ele corrigirá muitos povos. Lixes quebrarão as suas espadas, transformando-as em relhas, e as suas lanças a fim de fazerem podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra, e nem se aprenderá mais a fazer guerra. Ó casa de Jacó, vinde, andemo na luz do Senhor. Então, a gente vê essa primeira leitura que é uma profecia do profeta Isaías, justamente sobre a vinda do Senhor e, sobretudo, sobre a situação vivida naquele tempo, naquela época. E ele vai justamente exortar a ser uma nação que está atenta aos tempos, à guerra e às circunstâncias. E ele termina a frase dizendo: ó casa de Jacó, vinde e andemos na luz do Senhor. Essa deve ser a nossa palavra de hoje. Andemos pautados na luz de Deus, na luz do Senhor, diante das situações que nos são acometidas. O salmista hoje, o Salmo 121. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos passos já se detêm às tuas portas, Jerusalém. Para onde sobem as tribos do Senhor? É uma razão para Israel celebrar o nome do Senhor. Pois ali estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Pedi a paz para Jerusalém, que tuas tendas repousem. Haja paz em teus muros e repouso em teus palácios. Por meus irmãos e meus amigos eu desejo, a paz esteja contigo. Pela casa do Senhor nosso Deus eu peço felicidade para ti. Alegremos-nos todos os dias porque somos convidados a habitarmos na casa do Senhor. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Peçamos esses dias esse coração alegre e feliz daqueles que anseiam chegar ao domingo para estar na casa do Senhor e celebrarmos e sabermos que na casa do Senhor nós encontramos a paz. O Senhor que nos diz: a paz esteja contigo. É a felicidade que o Senhor deseja a cada um de nós. Então, nesse domingo, primeiro domingo do Advento, eu desejo essa paz no coração e essa alegria de podermos ir à casa do Senhor e celebrarmos o banquete da Eucaristia. A segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos. Tanto mais que sabeis em que tempo estamos vivendo. Já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a arma da luz. Como de dia, andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. Então, a vinda do Senhor se aproxima. Então, nos preparemos a nossa alma, preparemos o nosso coração para vivermos santamente, buscarmos uma vida reta, digna diante do Senhor, porque a qualquer momento o Senhor virá, a qualquer momento o Senhor nos levará para habitarmos junto com Ele, mas devemos ver já essa vida de fidelidade, de integridade, né? Essa vida próxima de Deus, nos revestindo diariamente da sua luz aqui na terra. Hoje é o dia por excelência para pedirmos ao Senhor esta graça. E o evangelho de hoje, do evangelista São Mateus. Como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E estarão 2 homens no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Então, o tempo do advento é o tempo da vigilância, né? Vigiar e orar. É o tempo que nós entramos nessa grande vigília de preparação para a vinda do Senhor, que virá como esse menino Jesus que nascerá no nosso coração no meio de nós. Então, pensamos nesse tempo que inicia do advento, essa graça da vigilância. E o Evangelho vai dizer, não sabemos quando virá e nem que hora o Senhor virá. Então, hoje é o tempo, agora é o tempo favorável de nos prepararmos numa atitude de vigilância, uma atitude de homens e mulheres de fé, maduros, que buscam diariamente essa escuta de Deus e aos sinais dos tempos. E hoje, nesse primeiro domingo do Advento, nesse novo ano apostólico que nós vemos, novo ano litúrgico, somos convidados a meditar a leitura patrística das cartas de São Cirilo de Jerusalém Bispo. Então, santo tempo do Advento, um grande tempo de preparação para a acolhida do menino Jesus, que a nossa alma esteja nessa grande vigilância que as leituras nos pedem nesse dia. Que Deus nos abençoe.